Bem-vindos, galera. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mundo dos kanjis. É uma coisa que eu adoro, né? Só a título de curiosidade, né? Kan significa ideograma chinês, de letra, então ideogramas chineses. Sekai quer dizer mundo, né? Então vamos lá. Para começar, né? Existem 4 tipos de alfabetos no Japão. O Romanji, que é o nosso alfabeto tradicional. Hiragana, que é usado para palavras japonesas. O katakana, que é usado para estrangeirismos, onomatopeias e alguns outros usos. Por exemplo, nomes científicos são escritos em katakana. E o kanji, que é uma coisa muito especial, é a estrela do nosso vídeo, né? Então, primeiro, uma diferença entre eles, né, é que esses 3 alfabetos, esses 3 sistemas de escritas, eles só representam um som, né? Então, se você encontrar uma letra jogada, ela não tem significado. Porém, o kanji, ela é uma junção de imagem, som e significado, né? Ele pode ter mais de uma leitura e pode ter mais de um significado também. Aqui nesse exemplo, todas essas letras leem como I, porém só esses dois têm significado. Esse significa estômago e esse significa significado. Fica até repetitivo, né? Bom, perdão, galera. Vamos continuar. No Japão existe uma lista chamada Joyo Kanji. Joyo é tipo uso diário, né? Kanji. Kanji, então, seriam tipo ideogramas de uso comum, né? A última vez que ela foi atualizada em 2010, quando ela passou a ter 2.133 caracteres. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você viver no Japão sem passar perrengue, para conseguir ler um jornal, uma revista, entrar numa faculdade, passar no Noryoku Shiken nível 1, né, você precisa aprender cerca de 2.000 kanjis, né, que é o que um aluno de ensino médio do Koukou sai de lá aprendendo. Aqui a título de curiosidade, né, mostrando mais ou menos a quantidade de kanjis que você tem que aprender. É bastante kanji. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que tem mais de 4.300 leituras, né? Então, vamos se esforçar, galera. Mas nem tudo é coisa ruim. Eu prometo que vocês vão se encantar com os kanjis a partir de agora. Primeiro eu peguei essa imagem desse dicionário aqui, né, que me acompanha por mais de 10 anos, e vou mostrar para vocês a estrutura básica de como é apresentado no caractere em um dicionário de kanjis e algumas características também, né. Primeiro o próprio kanji, que vem aqui no canto. A primeira coisa que a gente pode ver aqui, ó, é o Soukakuji, que é o número de traços que esse kanji tem, né. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esse aqui tem 8 traços. O segundo é o Bushu, que é o radical, ou seja, é a parte do caractere que é mais importante dele, né, que dá o significado ou outra coisa. A terceira são as leituras. Aqui cabe ressaltar que tem leitura japonesa, que é chamada de kunyomi, né, que são palavras originadas no Japão mesmo. E tem a onyomi, que é a leitura chinesa, que veio da China. O próximo item é o kakijun, que é a sequência de traços do kanji, né? Normalmente a sequência começa assim, direita para esquerda e de cima para baixo, mas podem haver variações, né? Aqui vocês podem ver que começa da direita, aí desce até terminar o caractere, vai para a parte esquerda e desce até terminar o kanji. Outra coisa importante sobre o kakijun é que é muito importante, apesar de desprezado por alguns alunos, ele é a forma mais, como é que eu posso dizer, mais eficiente para você escrever um kanji. Se você aprender o padrão japonês, depois de um tempo você não precisa decorar sequência nenhuma, sai tipo automático e ajuda muito na caligrafia também. É muito importante para quem quer praticar Shodo. O próximo item, né, Imi, quer dizer significado, ou seja, são os significados que esse kanji tem. Nesse caso aqui ele tem 2 significados, né? Ele pode significar um lugar que tem bastante árvores, que é o bosque, né? Ou aparência de várias coisas aglomeradas, ele está falando aqui, né? Próximo item aqui é Tsukai-kata, que é a maneira de usar. Então aqui ele traz algumas frases com alguns exemplos, né? Por exemplo, Hayashi no naka no hosoi michi o aruku. Então andar dentro da rua estreita da rua estreita do bosque, né? E aqui ele vai mostrando, né? E o último item aqui, que eu considero muito interessante para mim,
é muito importante. Aliás, não é importante, mas ajuda muito a você aprender a Naritachi, que é como esse kanji foi construído. Por exemplo, esse aqui, eles pegaram a imagem de duas árvores e meio que fizeram um aglomerado de duas árvores para simbolizar o bosque, ou seja, um lugar com bastante árvores, né? A maioria dos kanjis tem lógica, e se você aprender isso fica muito fácil, mas muito fácil mesmo de aprendê-los, ok? Dando continuidade aqui, né? Só a título de curiosidade, ó. Esse aqui é o radical de árvore, né? Ele pode ser chamado de ki ou ki-ren, dependendo se ele for normal ou um pouquinho mais estreito, né? E aqui está uma lista tirada desse dicionário de kanjis com os kanjis que possuem ele, né? Todos esses kanjis têm árvore em algum canto deles. Se vocês observarem mais uma coisa, parecem como se fossem peças de Lego mesmo, né? É uma coisa bem legal. Tem alguns kanjis que são como as peças fundamentais e outros vão pegando essas peças e montando ideogramas novos. É uma coisa muito legal se você parar para pensar no significado de tudo isso. Então, existem 7 maneiras, na verdade 4 grandes tipos e 3 reusos de kanjis, né? Então, de maneiras que foram feitas os kanjis. Aqui, a título de curiosidade, nesse kanji é fácil de escrever, porém ele é muito complicado porque ele tem várias leituras. Então, quando você encontra ele num texto, às vezes é difícil você dizer qual é a leitura correta para esse kanji. E ele possui 3 significados. Aliás, mais de 3 significados, né? Um é Ikasu, que significa reviver. 2 é Ikiru, que significa viver. 3, Umareru, que significa nascer. Umu, se eu não me engano, significa dar à luz. Então, você vê que todos eles têm alguma correlação, mas não são a mesma coisa. Então, dependendo da palavra, também vai mudar. Complica um pouquinho, mas é bem legal. Aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como é que foi feito esse kanji, a partir de que, né? Então, lá antigamente, lá na China, alguém viu uma plantinha e resolveu usar ela como símbolo da vida, do nascimento, né? Então, o que ele fez? Ele pegou e praticamente fez o kanji a imagem dessa planta, né? Como vocês podem ver aqui, Shoukei Emoji quer dizer que são kanjis feitos a partir de imagens ou formas. Então, esses kanjis são fáceis de decorar porque a associação deles com imagem é muito fácil. Então, se vocês aprenderem como eles foram criados, aprende num pulo, ok? Prosseguindo, o próximo tipo de kanji é chamado de Shijimoji. Shiji quer dizer, tipo, apontar. Então, esses kanjis não foram feitos a partir de um desenho, né, uma forma, mas assim, a partir de um sinal. Por exemplo, esse dedo, né, ele representa a contagem de 1, contando alguma coisa, né? A gente normalmente conta na vertical, mas nesse caso está representado na horizontal. Então, esse símbolo aqui, o ichi, ele quer dizer exatamente 1, né, um numeral 1 para os japoneses. E aqui está uma breve definição, então são kanji feitos a partir de representações. Outros exemplos tem o 2, que são 2 tracinhos desses horizontais, o 3, que são 3 tracinhos. Tem alguns bem legais. Prosseguindo, né? O quarto tipo de kanji são chamados Kai Emoji, né? Kai quer dizer juntar, I quer dizer significado, então quer dizer juntando o significado de 2 kanjis. Então eu vou rapidamente desenhar aqui para vocês. Opa, cadê você? Ah, tá aqui. Não, peraí. Caneta aqui. Então, olha só. Esse kanji aqui vem desse, que quer dizer pessoa, né? Então, esse aqui quer dizer pessoa. E esse aqui é a árvore que a gente viu há um tempinho atrás. Ele representa mais ou menos isso aqui, ó. Finge que tem uma árvore e tem uma pessoa descansando embaixo dela, né? Então, pessoa descansando embaixo da árvore, que é igual a Yasumu, Yasumaru, Yasumeru, que quer dizer descansar, né? Então, vocês veem que o kanji ele tem um significado, e é bem interessante quando você consegue ver esse significado, né? Então, aqui ele juntou o significado de 2 kanjis, pessoa e árvore, para formar um terceiro kanji, que significa descansar. Ok? E o quarto tipo, aqui só exemplificando, né? Significado mais significado, que forma um terceiro kanji. O quarto tipo de kanji é o mais popular no Japão,
existem, segundo esse dicionário aqui, né, corresponde a cerca de 80% de todos os ideogramas. Nesse caso aqui, não vai ser significado mais significado, mas aqui um kanji vai dar o significado, nesse caso aqui. Esse aqui quer dizer boca, né? Kuti. E esse aqui vai dar a leitura dele. Esse aqui lê mi, ou mi, tanto faz, né? Que quer dizer o quê? Quer dizer, esse kanji quer dizer futuro, né? Mas nesse caso ele não vai contribuir para o significado do kanji, ele vai dar só a leitura. Então o kanji novo, que é esse aqui, significa sabor, ou saborear, ou gosto, né? E ele se chama adi, ou então adiwal, né? Que significa saborear. Então a boca ela vai dar o significado do kanji, ou então dar um contexto para esse kanji. E o mi, né? Vai dar o quê? Vai dar a leitura para ele. Então esse tipo de construção é muito comum nos kanjis. Como eu falei, é 80% dos kanjis, ou seja, a maioria esmagadora, né? Dando prosseguimento, aqui só para exemplificar, né? Leitura mais significado. Dando prosseguimento aqui, né? Eu peguei um trecho da apostila de kanji do nível 1, de uma que eu tenho para estudo, né? E olhem só que coisa legal. Todos esses kanjis aqui, ó, tem essa estrutura aqui, ó, vocês estão vendo? Essa estrutura aqui é furui, ou ko, e quer dizer antigo, né? Mas eles não têm relação de significado, eles têm relação de leitura. Se vocês observarem, todos leem ko, koten, kotei, kosei, jiko, biwako. Nenhum desses kanjis, aliás, todos eles não têm uma relação de significado entre si, mas eles têm a mesma leitura, né? Então, se você aprender que kanjis costumam dar sons, né, dá para você meio que deduzir qual a leitura de um kanji que você não conhece e pode te ajudar a achar a palavra no dicionário. Nem sempre vai dar certo porque kanjis tem várias leituras, mas é uma boa dica e pode te salvar em uma prova. Certo? Aqui só exemplificando o que eu falei, 80% são desse tipo, ou seja, significado mais som, e os outros 20% estão divididos naqueles outros tipos que a gente viu anteriormente. Ok? Aqui a gente vai ver uma maneira de reuso entre aspas, reuso de kanjis, né? Então, tenchiu toiu kanji no tsukai-kata. Tsukai-kata quer dizer maneira de uso, né? Então, o que acontece aqui? Esse kanji aqui, originalmente, ele significava música. Mas só música. Só que o que acontece? Quando as pessoas ouvem música, o que acontece com elas? Elas normalmente fazem o quê? Elas se divertem, né? Então, com o passar do tempo, os japoneses passaram a usar ele com significado de divertido. É parecido o significado? Mas houve uma mudança de significado, né? O que caracteriza esse tipo aqui, ó, tenchiu no tsukai-kata, né? Então, esses kanjis, o que aconteceu? Não tem uma relação de leitura nem nada, mas por algum motivo ele mudou o significado dele, né? O outro é bem parecido, mas vocês vão ver uma leve diferença. Então, kasha toiu kanji no tsukai-kata. Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Um kanji que era antigo, ele originalmente foi criado para um propósito. Por exemplo, esse aqui, ó. Aqui vocês veem o meu desenho não muito bom de uma árvore de trigo, né? Quem já estudou japonês acho que conhece esse kanji. Esse aqui é o kanji de kimasu, né? O kanji de vir. Ou pode significar também futuro, né? Então, olha que coisa. Originalmente isso aqui era para representar trigo, né? Tinha relação com trigo. Só que o que aconteceu? Trigo e kimasu têm a mesma leitura chinesa, rai, né? E como eles têm a mesma leitura, os japoneses antigamente meio que usaram ele para dizer vir, né? E não trigo, né? Então o que aconteceu é que com o passar do tempo, o significado original de trigo foi perdido e o kanji passou a ter a conotação de vir, por exemplo, eu vim de algum lugar, ou então eu vim para cá, né? Então,
o que é engraçado é que ele nesse caso, ele perde o significado, né? E se ele resta até hoje, a gente chama Kasha no Tsukai Kata, né? Então, o último tipo, mas não é um tipo realmente, são as chamadas Kokuji. Koku quer dizer país, né? De letra, né? Como tinha falado anteriormente. Então, Kokuji é tipo letras nacionais. Nesse caso aqui, não são uma maneira de fazer kanjis, mas são kanjis que foram originados no Japão. Um exemplo disso aqui é o Hatake, né? É o mesmo kanji que é usado para Hatake Kakashi, para quem gosta de Naruto, mas olha só que legal. Finge que isso aqui é um pedaço de mato numa floresta, né? Meu desenho não é muito bom, mas vocês vão entender já já a lógica. Então alguém vai lá e taca fogo nesse mato. Tacou fogo, né? O que aconteceu? A terra fica exposta, né? A terra exposta é se alguém vai lá e planta, né? Faz a plantação dele. Então esse kanji aqui representa como antigamente os japoneses faziam os campos, né? E é bem interessante que ele não tem leitura chinesa justamente porque ele foi criado no Japão. Existem outros kanjis como esse. Como vocês podem ver, saber além do kanji em si, só como um símbolo, né, pode ajudar muito, mas muito na leitura mesmo. Eu recomendo que vocês tentem aprender por associação, aprendendo kanjis que são parecidos também. Às vezes tem kanjis muito parecidos e fica fácil de lembrá-los. Por exemplo, esse aqui é grande, né? Se você colocar um tracinho em cima, ele vira cachorro, inu. Se você colocar um tracinho embaixo, ele vira futoi, que é grosso. Então, se vocês aprenderem esses kanjis juntos, pode ser que ajude. Outra maneira de aprender kanji é você aprender kanjis que têm a mesma leitura. E por aí vai, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Espero ter mostrado que kanji é muito mais que apenas símbolos. E qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado. Valeu. Fui.